Meditações no Evangelho de João. João capítulo 13, do versículo 21 ao versículo 30. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referira. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. O tema dos versículos diante de nós é profundamente doloroso. Eles descrevem a última cena entre nosso Senhor Jesus Cristo e o falso apóstolo Judas Iscariotes. Eles contêm as últimas palavras trocadas entre eles antes de se separarem para sempre neste mundo. Jesus e Judas Iscariotes nunca mais se encontraram na terra, exceto brevemente no jardim quando nosso Senhor foi preso. Pouco tempo depois, tanto o santo mestre quanto o servo traidor estavam mortos. Jamais se encontrarão novamente em corpo até que a trombeta soe, os mortos ressuscitem, o juízo seja estabelecido e os livros sejam abertos. Que encontro terrível será este! Marquemos em primeiro lugar quanto sofrimento o Senhor Jesus suportou por amor às nossas almas. Nós somos informados de que pouco depois de lavar os pés dos discípulos, ele perturbou-se em espírito e disse: um de vós me trairá. A extensão e a profundidade dos sofrimentos de nosso mestre durante seu ministério terreno estão muito além do que a maioria das pessoas é capaz de conceber. Sua morte e padecimentos na cruz foram apenas o coroamento e a consumação de suas dores. Mas por toda a sua vida, em parte por causa da incredulidade geral dos judeus, em parte por causa do ódio especial dos fariseus e saduceus, e em parte por causa da fraqueza e inconstância de seus próprios seguidores, Jesus foi, em grau singular, um homem de dores e experimentado nos sofrimentos, como profetizou o profeta Isaías no capítulo 53, versículo 3. Todavia, o sofrimento aqui descrito foi algo particular e excepcional. Era a dor amarga de ver um apóstolo escolhido deliberadamente tornar-se um apóstata e um traidor ingrato. Não há dúvida de que essa dor lhe era conhecida desde o princípio, mas uma tristeza não é menos aguda por ser longamente prevista. Que era uma aflição profundamente cortante, isso fica muito evidente. Nada é tão difícil de suportar quanto a ingratidão. Até mesmo um poeta de nossa terra disse que é mais afiada do que o dente de uma serpente a dor de ter um filho ingrato. A rebelião de Absalão parece ter sido a mais pesada das dores de Davi, e a traição de Judas Iscariotes parece ter sido uma das mais dolorosas provas do filho de Davi, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando viu essa hora se aproximando, Jesus perturbou-se em espírito. Passagens como esta devem levar-nos a contemplar o amor maravilhoso de Cristo pelos pecadores. Quantos cálices de tristeza ele esvaziou até as últimas gotas para realizar a nossa salvação, além daquele cálice supremo de carregar os nossos pecados. Elas também nos mostram quão pouca razão nós temos para queixar-nos quando amigos nos abandonam e pessoas nos decepcionam. Se participamos da sorte do nosso Mestre, não deveríamos nos surpreender com isso. Acima de tudo, essas palavras nos mostram a plena adequação de Cristo para ser o nosso Salvador. Ele pode compadecer-se de nós,
ele mesmo sofreu e pode sentir conosco quando nós também somos maltratados ou deixados sozinhos. Marquemos, em segundo lugar, o poder e a malignidade do nosso grande inimigo, o diabo. Nós somos informados no início do capítulo que ele pôs no coração de Judas o propósito de trair o Senhor. E aqui nós somos informados que ele entrou nele. Primeiro Satanás sugere, depois ele comanda. Primeiro ele bate à porta e pede permissão para entrar. Depois, uma vez admitido, toma completa posse e governa o homem interior como um tirano. Tenhamos cuidado para não sermos ignorantes das astutas ciladas de Satanás. Ele ainda anda por toda a terra, buscando a quem possa tragar. Ele está ao redor de nosso caminho e ao redor de nosso leito, e observa todos os nossos passos. Nossa única esperança está em resistir-lhe desde o princípio, sem dar qualquer ouvidos às suas primeiras aproximações. E quanto a isso, todos nós somos responsáveis. Por mais forte que ele seja, ele não tem poder para nos causar dano, se nós clamarmos ao mais forte que está no céu e usarmos os meios que ele designou. É um princípio permanente do cristianismo e sempre se mostrará verdadeiro o que está na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Basta que o homem comece a brincar com o diabo e nunca saberá quão longe ele poderá cair. Tratar com leviandade os primeiros pensamentos de pecado, fazer pouco caso de ideias más quando surgem em nosso coração, permitir que Satanás nos fale, nos adule e lance sementes malignas em nós, tudo isso pode parecer algo pequeno para muitos, mas é justamente nesse ponto que a estrada da ruína começa. Aquele que permite a Satanás semear pensamentos perversos, logo descobrirá dentro de si uma colheita de hábitos perversos. Feliz é o homem que realmente crê que o diabo existe e, crendo, vigia e ora diariamente para ser guardado de suas tentações. Marquemos por fim, nesses versículos, a dureza extrema que se apodera do coração de um professor da religião que retrocede. Essa verdade é dolorosamente demonstrada no caso de Judas Iscariotes. Poderíamos pensar que a visão do sofrimento de nosso Senhor e a solene advertência quando ele disse, um de vós me trairá, teriam despertado a consciência daquele homem infeliz. Mas não foi assim. Poderíamos supor que as palavras cheias de gravidade, o que fazes, faz-o depressa, o teriam detido e o envergonhado do pecado que ele planejava. Mas nada disso o comoveu. Como alguém cuja consciência estava morta, sepultada e desaparecida, ele se levanta e sai para cumprir a sua obra ímpia e se separa de seu Senhor para sempre. A extensão até a qual podemos endurecer-nos resistindo à luz e ao conhecimento é um dos fatos mais terríveis da natureza humana. Nós podemos nos tornar tão insensíveis como aqueles cujos membros estão mortificados antes da morte. Podemos perder totalmente o senso de temor, de vergonha ou de remorso e ter um coração duro como a pedra de um moinho, cego a toda advertência e surdo a todo apelo. É uma enfermidade triste, mas infelizmente não é rara entre os que professam o nome de Cristo. Ninguém parece tão sujeito a isso quanto aqueles que, possuindo grande luz e privilégios, deliberadamente dão as costas a Cristo e retornam ao mundo. Nada parece capaz de tocá-los, senão a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Vigiemos zelosamente sobre nossos corações e guardemo-nos de ceder aos primeiros passos do pecado. Feliz é aquele que sempre teme e anda humildemente com seu Deus. O cristão mais forte é aquele que mais sente sua própria fraqueza e clama com mais frequência, sustenta-me, Senhor, e estarei seguro, conforme está no Salmo 119, versículo 117. Contudo, é importante mantermos sempre em mente o que se encontra em Provérbios, capítulo 28, versículo 14. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal.